Lá pelos anos de 1684, o Vaticano tomou uma medida bastante enigmática ao retirar de cena 14 livros da Bíblia. Até hoje, não temos uma explicação convincente para essa decisão, e o Vaticano parece estar satisfeito em mantê-la sob um véu de mistério. Quando a Bíblia foi originalmente traduzida do latim para o inglês em 1611, ela continha 80 livros, mas hoje temos apenas 66. Esses livros que se perderam são conhecidos como os apócrifos, que em grego significa ocultos. Entre os livros desaparecidos encontram-se Esdras, Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, os Cânticos dos Santos Filhos, Bel e o Dragão, Macabeus e a Oração de Manassés. O que é ainda mais intrigante é que o nome de Jesus costumava ser escrito como Iesus, antes da remoção desses 14 livros. A Igreja não apenas mudou a pronúncia, mas também a grafia. Você deve estar se perguntando por que esses livros misteriosos foram retirados. Bem, existem várias teorias circulando. Alguns sugerem que o conteúdo desses livros não estava alinhado com a narrativa da Igreja Católica Romana, então eles foram simplesmente deixados de lado. Outros especulam que esses livros tornaram a Bíblia longa e complexa demais para o leitor médio, o que levou à sua exclusão. No entanto, não podemos afirmar com certeza por que foram retirados, pois não há uma resposta definitiva. Nenhum desses livros parece particularmente sinistro ou contém segredos ocultos, mas, por razões conhecidas apenas pela Igreja Católica, eles optaram por eliminá-los, garantindo que a palavra de Deus fosse exatamente como eles desejavam. Agora, você pode estar se perguntando sobre outros mistérios. Vamos falar sobre influências alienígenas. Há uma história intrigante sobre o professor russo Heinrich Ludwig, que supostamente teve acesso aos arquivos secretos do Vaticano na década de 1920 e encontrou algumas informações altamente perturbadoras. No entanto, é importante notar que essa história nunca foi completamente confirmada. Ela circula há quase um século, mas não temos evidências sólidas de que Ludwig realmente teve acesso aos arquivos secretos. A história diz que Ludwig teve acesso a arquivos com incríveis 85 quilômetros distantes e 35 mil volumes de catálogos, contendo documentos que abrangem mais de 12 séculos de história europeia. Enquanto vasculhava esses corredores aparentemente intermináveis de textos antigos, ele começou a encontrar informações surpreendentes. Entre os documentos estavam relatos de como os alienígenas supostamente influenciaram as civilizações mais antigas do mundo, dos egípcios aos maias. Ludwig também afirmou ter descoberto registros históricos de armas que se assemelhavam a armas nucleares usadas em tempos antigos. Um texto descreveu até como uma arma de imenso poder derreteu as muralhas da Babilônia com seu calor monstruoso. A parte intrigante é que essas revelações, de alguma forma, se alinham com a evolução conhecida da sociedade humana. No quarto milênio antes de Cristo, os sumérios deram um salto impressionante, indo da caça primitiva à construção de muralhas, sistemas de irrigação e ao desenvolvimento de sistemas de escrita. Será que os alienígenas deram uma ajudinha? O Vaticano sempre esteve ciente disso? Ou o professor Ludwig simplesmente inventou toda a história? À medida que mergulhamos nesses mistérios enigmáticos, não podemos deixar de nos perguntar que outros segredos podem estar escondidos dentro dos muros sagrados do Vaticano. Talvez nunca tenhamos certeza, mas uma coisa é certa. Nosso mundo está repleto de enigmas cativantes esperando para serem desvendados. Desvendando os segredos ocultos do Vaticano agora, vamos explorar outra história intrigante envolvendo uma figura misteriosa. Conheça o falecido Gabriel Amorth, um homem que desempenhou um papel único como exorcista-chefe no Vaticano e teve uma história notável no tratamento de mais de 70 mil casos de possessão demoníaca. Ele conduziu seu trabalho em um modesto escritório no terceiro andar da cidade do Vaticano, atuando como um verdadeiro exorcista por 25 anos. Em uma entrevista franca ao jornal italiano La Repubblica, o reverendo Amorth defendeu vigorosamente seu trabalho e professou abertamente sua crença no diabo como um espírito maligno e invencível. Ele revelou que o diabo podia falar várias línguas, transformar-se à vontade
e permanecer oculto quando necessário. O grande número de exorcismos sancionados pelo Vaticano, mais de 70 mil no total, é realmente surpreendente. Ainda mais surpreendente é a afirmação de Amorth de que, em 1981, o diabo se infiltrou no Vaticano e tentou um ataque direto ao Papa João Paulo II. Em 2008, ocorreu um incidente diabólico quando uma mulher suíço-italiana chamada Susana Maiolo supostamente foi possuída pelo demônio. Na véspera de Natal, ela tentou derrubar o Papa Bento XVI, mas foi impedida pela Pontifícia Guarda Suíça. No ano seguinte, durante a missa da meia-noite na véspera de Natal, ela atacou novamente o Papa. Embora seja plausível que Susana sofresse de alguma doença mental, o reverendo Amorth insistiu que ela era uma serva do diabo. Apesar do falecimento de Amorth em 2016, seu legado de paranoia demoníaca no Vaticano persiste, deixando-nos a questionar a veracidade dessas afirmações extraordinárias. O que você pensa? Susana estava realmente possuída ou havia outros fatores em jogo? Agora, voltemos nossa atenção para outro mistério: os 3 segredos de Fátima. Embora o Vaticano pareça uma instituição religiosa simples, ele possui uma profundidade mística que muitas vezes escapa à consciência pública. Eles têm profecias e segredos, muitos dos quais preferem manter longe de olhos curiosos. A profecia mais significativa foi proferida em 13 de maio de 1917, quando 3 jovens pastores portugueses tiveram uma visão da Virgem Maria. Ela apareceu para eles 6 vezes entre maio e outubro, transmitindo 3 segredos proféticos, todos relacionados a visões apocalípticas do fim do mundo. Dado o temor do Vaticano em relação ao diabo, não é surpreendente que eles levem essas profecias a sério. Lúcia Santos, uma das pastorinhas, tornou-se a porta-voz do grupo. Em 1941, ela revelou 2 dos segredos secretos ao Vaticano, que foram cuidadosamente documentados e protegidos. No entanto, quando solicitada a revelar o 3º segredo, em 1943, Lúcia inicialmente se recusou, sentindo que Deus ainda não estava pronto para revelá-lo. Finalmente, o bispo insistiu e ela o escreveu, selando-o em um envelope com instruções para não abri-lo até 1960. O primeiro segredo, conforme Lúcia revelou em suas memórias, era uma visão assustadora do inferno, muito gráfica para ser discutida aqui. O segundo segredo abordava a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, prevendo que, se a humanidade continuasse a ofender a Deus, outra guerra se seguiria rapidamente após a primeira. Infelizmente, sua previsão provou ser verdadeira. O terceiro segredo permanece altamente controverso, descrevendo a perseguição aos cristãos nos séculos 20 e 21, juntamente com uma visão do Apocalipse. No entanto, há suspeitas de que o Vaticano não tenha divulgado as palavras reais de Lúcia, optando por manter o segredo oculto e criar uma narrativa mais aceitável para o público. Em 2007, ocorreu um incidente notável que deixou testemunhas perplexas e intrigadas. Um misterioso disco laranja pairando sobre o Vaticano. Imagine isso: um objeto prateado com brilho laranja apareceu em plena luz do dia, flutuando sobre a icônica cúpula da Basílica de São Pedro. Foi capturado em fotografias, visto por inúmeras pessoas, e em seguida, misteriosamente, todas as menções a ele pareceram desaparecer. O OVNI que adornou os céus do Vaticano chamou a atenção global, apenas para desaparecer da memória tão rapidamente quanto surgiu. Mas a verdade inegável é que algo incomum e aparentemente estranho esteve sobre o Vaticano por vários minutos em 2007. O enigma reside em decifrar o que era e quais eram suas intenções. Se considerarmos por um momento a possibilidade de que fosse uma nave espacial alienígena à espreita sobre o Vaticano, devemos especular se eles tinham algum conhecimento prévio ou conexão. Será que o Vaticano estava ciente da existência de vida extraterrestre há séculos? Talvez a nave estivesse apenas deixando um dignitário para se encontrar com o Papa. Quem sabe, talvez até o próprio Papa pudesse ser um alienígena. Claro, todas essas são conjecturas.
Inegavelmente, algo peculiar estava nos céus naquele dia, mas ninguém pode afirmar com certeza se realmente veio do espaço sideral. Qual é a sua opinião? Agora, vamos aprofundar outro tópico polêmico: o Evangelho perdido. Alegadamente, existem evidências escritas sugerindo que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena e teve filhos. Essas evidências são encontradas em um manuscrito do século VI, traduzido do grego para a antiga língua siríaca. O manuscrito descreve a vida adulta de Jesus Cristo, uma faceta pouco discutida na Bíblia. Embora estejamos familiarizados com seu nascimento e morte, os 30 anos intermediários permaneceram um mistério. Vamos abordar agora um tema que alimentou inúmeros rumores e teorias da conspiração: os arquivos secretos do Vaticano. Aninhados nas profundezas do que é frequentemente descrito como uma fortaleza subterrânea, esses arquivos estão entre os lugares mais enigmáticos da Terra. Apesar das especulações, a verdade sobre seu conteúdo permanece oculta. O acesso aos arquivos secretos do Vaticano é concedido exclusivamente a um seleto grupo de estudiosos, e mesmo assim, apenas aqueles que atingiram a idade de 75 anos ou mais são considerados confiáveis o suficiente para entrar. Esse requisito rigoroso garante que, mesmo que esses estudiosos estivessem inclinados a revelar os segredos dos arquivos, o declínio cognitivo relacionado à idade provavelmente os impediria de fazê-lo. Embora circulem teorias loucas, sugerindo tudo, desde corpos alienígenas até máquinas do tempo dentro dos arquivos, a realidade é muito mais mundana. A maioria dos documentos está relacionada à correspondência do Papa e a tesouros pertencentes à Igreja Católica. Dada a inclinação da Igreja para a privacidade, eles estão compreensivelmente hesitantes em permitir o acesso irrestrito aos seus materiais históricos e sensíveis. Alguns artefatos mantidos nos arquivos foram revelados ao público, incluindo uma carta de Maria, Rainha da Escócia, documentos relacionados à excomunhão de Martinho Lutero e transcrições do julgamento dos Cavaleiros Templários. No entanto, grande parte desse material é considerada sensível e é pouco provável que seja facilmente acessível. Em nossa jornada pelos mistérios do Vaticano, encontramos outra revelação surpreendente: a taxa de criminalidade na cidade do Vaticano. Apesar de seu pequeno tamanho e população, a cidade do Vaticano tem uma das taxas de criminalidade mais altas do mundo, com estatísticas indicando que ocorre de 1 a 1,5 crimes por pessoa a cada ano. No entanto, essa estatística é um tanto enganosa. A cidade do Vaticano abriga aproximadamente 1.000 residentes, compostos principalmente por freiras e padres. Não são os cidadãos locais que estão envolvidos em atividades criminosas. Em vez disso, são os 18 milhões de turistas que visitam anualmente a cidade do Vaticano que contribuem para a alta taxa de criminalidade. Os batedores de carteira e os ladrões de lojas entre as multidões de turistas distorcem significativamente a taxa de criminalidade. Consequentemente, a cidade do Vaticano detém o título nada invejável de ter a pior taxa de criminalidade da Europa. Ao encerrarmos nossa exploração, ficamos com inúmeras questões e mistérios que cercam o Vaticano. Qual você acredita ser o segredo mais bem guardado desse lugar? A resposta pode continuar a escapar-nos, mas uma coisa é certa: o Vaticano continua a ser um reino de intrigas e segredos ocultos, cativando nossa imaginação e curiosidade. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Comente o que achou e o que gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui!